O ponto-chave da história é o fato de que o protagonista Mickey se voluntaria para esse trabalho onde ele morre repetidamente, entregando a sua vida ali de novo e de novo e de novo para uma corporação, né? O corpo dele é reimprimido logo depois da morte, com a consciência dele sendo implantada novamente. Então é como se ele renascesse de certa maneira a cada vez que ele morre. Porém, quando chega da versão 17 para 18 dele, acontece uma ruptura, porque se antes cada Mickey só existia sozinho, já que a versão anterior tinha morrido, agora o 17 sobreviveu e ele tem que aprender a coexistir com o 18, a sua outra versão, os dois ali ao mesmo tempo. Mas o que acontece quando quem você era no passado não ficou pra trás, não ficou no passado, mas tá ali bem na sua frente? Pela primeira vez nesse filme, a gente vê de forma clara uma personalidade diferente da outra. O Mickey 18, ele é mais confiante, assertivo, ele é revoltado, ele é mais violento, enquanto o 17 é mais introvertido e simplesmente aceita as condições horríveis às quais ele está submetido todos os dias. O Mickey 18 então, de certa maneira, passa a tratar o 17 não como se fosse outra versão dele mesmo, mas quase como um irmão mais novo de quem ele precisa cuidar. E a gente vê então o Mickey morrendo e depois voltando e voltando, gerando uma versão diferente de si mesmo a cada vez, de uma forma que eu achei que faz alusão ao barco de Teseu. O barco de Teseus é uma espécie de paradoxo, né? Se um barco ao longo dos anos vai sendo reparado e trocado tábua por tábua, peça por peça, até que depois de um tempo não exista mais nenhuma parte do barco original, ele ainda é o barco original ou ele é outra coisa? E eu gosto muito de pensar nisso trazendo pro tema da identidade. Então assim, você de 30 anos, por exemplo, em teoria é a mesma pessoa de quando tinha 20, mas o quanto de similaridade que sobra na verdade? Existem muitas experiências e memórias compartilhadas, né, entre a sua versão de 20 e a de 30 anos, por exemplo. O corpo, obviamente, é compartilhado, mas não é incomum a gente olhar pra trás e ter até vergonha de coisas que a gente fazia, falava e pensava. Nós, com o tempo, nos tornamos pessoas completamente diferentes. A gente evolui e muda de ideia, de comportamento, a gente entra em forma ou deixa o corpo entrar no mau estado, a gente estuda ou se deixa ser consumido pelo derretimento mental dos algoritmos, a gente tem um coração cheio de amor ou quebrado pela falta dele, a nossa pele fica flácida, o nosso cabelo fica branco e cai, a gente se olha no espelho e depois compara com uma foto antiga e a diferença é alarmante. E a sua versão número 18 nunca é igualzinha à versão 17, mas ao contrário da vida real, no caso do Mickey, uma versão ali no filme é obrigada a conviver com a outra, né? E quando a gente percebe que o 17 e o 18 têm personalidades muito diferentes, me fez lembrar um pouco do que a filósofa Taylor Swift chamou de mirror ball, aqueles globos espelhados de balada. A ideia é que agora mesmo, aí dentro de você, existem uma porrada de versões diferentes de você mesmo. É só você pensar, por exemplo, em como você age e se comporta com os seus amigos em comparação com a forma como você age e se comporta na frente da família. É a mesma coisa? Geralmente não. Com os amigos, às vezes a gente tá mais à vontade de falar besteira, fazer piada, rir alto. E com a família, de repente, a gente se comporta um pouquinho mais. Ou compara, de repente, a versão sua que vai pra faculdade e a versão sua que fica sozinho em casa. É a mesma coisa? Pra cada situação, às vezes até pra cada pessoa que a gente cruza na nossa vida, a gente age e fala de uma certa maneira. Como se eu, por exemplo, Pedro aqui, tivesse existido uma versão minha da faculdade, uma do trabalho, uma que fala coisas no Twitter, cada um com seu linguajar, com seus maneirismos e talvez até com opiniões mais fortes ou menos, dependendo do ambiente. Essas variações de você mesmo existem aí dentro, aparecendo e se escondendo dependendo da situação, mas existindo por trás da personalidade que tiver ativa naquele momento. Então, como num globo espelhado de balada, que a gente olha e vê diversos reflexos diferentes, a gente é fragmentado também, de certa maneira, em várias versões nossas, quase que como numa estratégia de sobrevivência, numa reflexão máxima de como a gente é capaz de se adaptar a cada situação. E eu lembrei disso tudo porque o Mickey 17 e o 18 aparecem de formas conflitantes como duas faces da mesma pessoa. Se o 17 age derrotado frente ao sistema que oprime ele, que usa ele e mata ele como uma peça substituível, se ele não tem forças pra lutar, o 18 surge como a versão que é o outro lado dele, que sabe que tá sendo oprimido e quer gritar na cara de alguém, quer falar verdades, quer resolver as coisas com as próprias mãos. Talvez você no trabalho, por exemplo, se comporta direitinho na frente de todo mundo, mas a vontade que você tem enterrada lá dentro de você era entrar na sala do chefe e falar umas boas verdades, né? Então as duas versões, elas coexistem dentro de você, as duas são você,
mas elas aparecem em momentos distintos. E o Mickey 18 talvez represente esse lado do Mickey que por tanto tempo ficou borbulhando embaixo da superfície, escondida pelo medo de se impor e levantar a voz, reprimida, trancada, até que o aparecimento dessa nova versão se tornasse inevitável. Tem dois momentos que falam sobre isso no filme de uma forma muito incrível, que é primeiramente o Mickey 17 se sentindo culpado por um acidente que resultou na morte da mãe dele. Ele carrega aquele peso dentro de si, aquela culpa, enquanto o 18 vê a coisa toda com outros olhos. Ele sabe que não foi por causa dele que aquela fatalidade aconteceu. E depois a parte que eu achei talvez a mais brilhante do filme é como o Mickey 17, ele é envenenado de propósito num jantar, ele é humilhado, ele é usado como cobaia para remédio experimental, ele é quase assassinado e depois disso tudo, numa noite só, o que ele consegue fazer no final dessa experiência degradante é agradecer. Ele agradece as pessoas que enxergam ele como mais substituível que um parafuso, mais sem valor que uma barata de esgoto. Essa fraqueza do Mickey 17 é basicamente uma síndrome de Estocolmo. Ele tá agradecendo os tentáculos do capitalismo pela oportunidade de ser explorado. Só que quando o Mickey 18 surge com essa nova personalidade e ouve esse caso, ele fica possesso, ele se revolta, ele grita, e essa mudança de atitude do 17 pro 18 demonstra a transformação de um trabalhador explorado até a última gota de suor em um trabalhador consciente que vai se rebelar contra o sistema e lutar pelo seu direito, pelo bem ou pelo mal. O 18 bota na cabeça que ele vai eliminar da existência o vilão do filme, que é o Kenneth Marshall, personagem do Mark Ruffalo, né? Que é uma amálgama, um mistureba de um bilionário da tecnologia moderno com um político desqualificado e autoritário. E aí, de certa maneira, o 18 é um 17 que resolveu fazer justiça com as próprias mãos. E nesse momento eu não consegui não associar com o Luigi Mangione, personagem da vida real que tirou a vida de um CEO de uma seguradora de saúde nos Estados Unidos por considerar que a eliminação dessa pessoa seria benéfica, que ele teria livrado ali as pessoas de um mal maior, né, eliminando alguém responsável de certa maneira pela morte e sofrimento de milhões. E eu não tô nem entrando tanto no mérito da questão, eu acho pessoalmente assim que o vigilantismo é muito perigoso, mas na cabeça dele acredito que ele estava eliminando o mal. E praticamente todo mundo já se viu na frente daquela pergunta, né? Se você pudesse voltar no tempo e tivesse condições, você mataria Hitler? Se você já pensou sobre esse assunto, então você consegue perceber pelo menos de onde que veio o sentimento visceral de apoio massivo que o Luigi recebeu na vida real, né? Por que tanta gente viu ele mais como um herói do que como um criminoso? E certamente assistindo Mickey 17, você provavelmente apoiou as ações violentas do Mickey 18, quando ele colou naquele político escamoso lá, né? Que é um vilão bem escrachado mesmo, e terminou a vida do cara ali. De certa maneira, pro bem ou pro mal, o Mickey 18 se sacrificou para eliminar algo que ele considerou um mal maior. E embora as circunstâncias sejam completamente diferentes, e a analogia aqui certamente não é um para um, né? Essa luta contra um mal percebido levanta questões aí muito complexas sobre quais são os limites da nossa ação individual e os impactos que essas ações podem ter na sociedade. E no filme, a eliminação do vilão, como na maioria dos filmes de ficção, obviamente, né, resulta ali em melhorias imediatas para toda a comunidade. Antes do Mickey 18 fazer esse ato de violência e sacrifício, tem um momento em que ele fala pro 17 algo como: quantas vezes eu tenho que repetir? Como se eles estivessem interagindo e conversando há muito tempo, sendo que eles mal haviam se conhecido, por assim dizer, né? Indicando que o 18 na verdade sempre existiu. Ele existia na cabeça do Mickey 17 como uma espécie de voz dormente que nunca teve a chance de se mostrar, uma versão dele mesmo que ficava escondida. O 17 se rende ao mais grotesco e predatório capitalismo, enquanto o 18 descobre aquilo pelo qual ele quer lutar, e ele toma pra si as rédeas da situação. Ele aceita quem ele é, e por isso quando o filme acaba, o letreiro que mostrava Mickey 17 ou 18 se torna Mickey Barnes. Ele quebrou o sistema que o transformava em uma commodity. Agora ele não é mais um número, ele é só ele mesmo.